Evangelho de Jesus Cristo, Senhor nosso, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus na alguma palavra sua. Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes, para dizer assim a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a vontade deles. Disse-lhes: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Responderam-lhe: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode Deus, filhos e filhas, de toda e qualquer parte do mundo, tirar aqueles que contribuirão com a realização dos seus desígnios, ainda que estas pessoas do povo eleito seu não sejam. É Deus quem tudo governa, e se somos nós os responsáveis por fazer descarrilar esse trem posto por Deus, Ele faz voltar aos trilhos, usa Deus de maneiras muitas e utiliza-se de instrumentos vários para fazer acontecer os seus sábios planos. Exemplo disso, já lhe contado ele por Isaías, o profeta. Ciro era o fundador do Império Persa, portanto um estrangeiro, não pertencia ao povo de Israel, não pertencia ao povo eleito de Deus. Entretanto, inconscientemente, serviu ele de instrumento nas mãos de Deus para que os planos seus acontecessem com relação a Israel. Em outras palavras, quando Ciro ordenou a repatriação do povo de Israel que estava em Babilônia, quando então autorizou a reconstrução do templo de Jerusalém, permitiu assim que o culto ao Deus de Israel fosse difundido e que o poder de Deus fosse assim manifestado. Embora Ciro, insisto, isso não soubesse, valeu-se Deus dele para que o seu plano se manifestasse e acontecesse. Outros exemplos da história, vamos lá. A Roma antiga, a Roma pagã, com suas leis, permitiu que os planos de Deus acerca do seu Filho Jesus, o Cristo, nosso Redentor, dessem em si da maneira mesmo como previstos pelos profetas. Ou seja, em razão das leis desta Roma antiga, os desígnios de Deus com relação ao nascimento de Jesus e também a sua crucifixão e morte aconteceram.
Todos sabemos, né? José precisava fazer o censo e fora com a sua esposa à terra natal. Lá cumpriram-se os dias para Maria dar à luz o filho seu. Se isso então não corroborou para que os planos de Deus acontecessem, assim como os profetas já haviam dito, nasce o Messias em Belém. Que coisa, né? E assim também a sua crucifixão, e assim também a sua morte na cruz. Esse mesmo Império Romano viveu um período de paz. A esse período seguiu-se a perseguição aos cristãos. E esses cristãos, em razão da perseguição, tornaram-se, por conseguinte, responsáveis pela difusão do Evangelho. Semearam o Evangelho por onde passavam, em virtude mesmo da fuga que tiveram de empreender diante da perseguição sofrida. Em outras palavras ainda, quaisquer que sejam as situações vividas por nós, propícias aos nossos planos, contrárias aos nossos desejos, mantenhamos-nos, cristãos que somos, firmes na fé, com uma fé robusta, inabalável, sem titubear da nossa fidelidade a Deus, sem ceder às hostilidades, ou seja, sem que nos tornemos hostis, porque perseguidos, porque agora doentes, porque incompreendidos, porque na prisão injustamente. Ou seja, Deus está conosco, Ele faz acontecer o plano seu, e por mais que desvios haja causados por nós os homens, Deus se vale dessas mesmas causas segundas, os homens, para então fazer acontecer o que lá na origem pensou Deus, como destino, como plano para nós. Que rico isso, não? Então vamos pensar de maneira mais contundente esse episódio que acontece conosco de quando em quando. Que episódio? Sofrer tribulações, perdas, tristezas, ressentimentos, dores, incompreensões. Qual é a tendência daqueles que não são íntimos de Deus, não são próximos dele? A tendência é de ter o seu coração tomado por amargor, por revolta, por fúria, por ira. Com muita facilidade torna-se o homem irascível quando confrontado, quando contestado. Mas não é isso que o Pai quer do homem. O Pai Deus quer mantenhamos-nos serenos e fortes, fortes na fé, fortes na fidelidade a Ele, também quando as coisas caem em desalinho. A alegria não nos afete a ponto de nos ensoberbecer, e em si mesmados deixamos a Deus. E a tristeza também não nos enfraqueça, deixando-nos desanimados e paralisados no caminho, sem perceber que é Deus quem nos sustenta e do chão nos retira. Deus faz acontecer os seus planos. Não está nos planos de Deus a guerra. Não é isso que Ele quer. Nunca quis. A guerra é causada pelos homens. Somos nós os responsáveis por todos esses desatinos. E o que faz Deus? Ele toma para si a situação, seja ela boa ou ruim, e transforma em graça para o homem. Querem ver? Nós já conhecemos aquela passagem que diz: para que temamos antes a Deus, que pode fazer com que percamos a vida eterna. Agora, temer o homem, temer os homens,
Quando muito tiram-nos esta vida aqui, no máximo, mas não podem o que Deus pode, impedir-nos a vida eterna. Ou seja, Deus faz acontecer o plano seu, junto àqueles que o amam. Não é isso que diz São Paulo na carta aos Romanos? Deus em todas as coisas colabora para o bem dos que o amam. Olhem, então, por maior que seja a tristeza, por maior que seja a dor, por maior que seja a destruição, dos escombros nasce vida. Em meus escombros, vida surge, porque é Deus o responsável por esta vida e quer fazê-la acontecer. Nós olhando assim para a liturgia de hoje, vemos quão misericordioso é Deus, quão bondoso também, de fazer acontecer aquilo que pensara, aquilo que sonhara na vida dos homens, na nossa vida. Ele tem, portanto, a nossa história em sua mão. A Ele confiemos então o nosso coração, deixemos Ele nos governe. Tentaram apanhar Jesus numa armadilha, e parece não ter muito a ver o que Jesus diz com o que lemos lá em Isaías hoje, mas tem, e veremos por quê. Aqui no Santo Evangelho conta-nos então Jesus este episódio em que confrontado fora pelos fariseus, por seus oponentes. E eles começam essa oposição adulando a Jesus, elogiando: sabemos que tu ensinas a verdade, que tu não te deixas enganar pelas aparências, e que tudo o que dizes é sim bom, belo, formoso, inteligente. Então, dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Vejam só a armadilha. E Jesus percebeu a cilada, percebeu a intenção. O que quer que Jesus respondesse seria motivo para sua condenação, para que o apanhassem. Dissesse Jesus: sim, esse imposto é devido. Então diriam: então significa que o poder de Deus se vê limitado pelos poderosos deste mundo. Mas se Jesus dissesse: de jeito nenhum imposto cabe a César, seria tomado como subversivo, insuflando revolta no povo, e seria por conseguinte preso e condenado. Ora, Jesus foi além desta questão do lícito e do ilícito. A sua resposta é clara. Pede ele uma moeda, e ao pedi-la pergunta: qual é a imagem que está inserida na moeda? Que inscrição aí há? Que imagem? E dizem: de César. E ele responde: a César, portanto, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? Isso não é verdade? Com isso quer dizer Jesus que o cristão não pode marginalizar-se das realidades deste mundo, como se ele, cristão, no mundo não estivesse. São as realidades das quais podemos nos servir e devemos nos servir para também alcançar o céu. Ou não precisamos do alimento, ou não precisamos do trabalho, ou não precisamos do ar que respiramos, e por conseguinte cuidar das nossas florestas para que esse ar puro se mantenha. Sirvamos-nos das realidades, não nos furtemos de estar imersos nesta realidade terrena, mas com uma condição: transformemos o mundo a partir de dentro. Ou seja, não podemos nos furtar
a esta responsabilidade de estar no mundo como fermento e então transformá-lo por dentro. Nós não somos cidadãos aqui desta terra, somos cidadãos do céu. Mas durante o tempo em que aqui transitamos, durante o tempo dessa transposição do deserto, temos de nos mostrar serenos em Deus e fiéis a Ele, como Isaías nos propõe, mostrando que os planos de Deus acontecem e nós com estes planos colaboramos. A nossa colaboração está em aceitar os planos de Deus e então corroborar para que eles se deem a partir da nossa fidelidade, do nosso sim total a Deus, irrestrito e incondicional. Dissera então Jesus que é para se dar a César o que é dele, e haveremos de dar a Deus o que é seu, o que é de Deus. Agora notem, ali fizeram uma pergunta para apanhar Jesus. A resposta dada por Jesus seria a causa da sua condenação. Hoje, nós também perguntamos a Jesus, quantas e quantas vezes? Se não para condená-lo, para condenar os nossos irmãos e irmãs. Querem ver? Olhem a cilada. Senhor, não é verdade que temos de dizer a verdade em todos e quaisquer ambientes, em todas e quaisquer situações? Olhem a pegadinha. A resposta que o Senhor nos der, e já sabemos qual é: sim, é a verdade que eu quero dita, é a verdade que eu quero vivida. A resposta que Ele dá serve-nos para então achincalhar, humilhar, fazer violência, destruir a quantos irmãos? Onde está a astúcia? Onde está o engodo nessa pergunta? Senhor, não é isso que queres? Que eu diga toda a verdade? Esperando ouvir de Jesus, sim, é isso. Então, ao ele assim responda, olhamos para o irmão e dizemos: viu só? Por isso estou dizendo que você está errado. E ao dizer o errado, dizemos-lo perto de todos, junto a inúmeras testemunhas, não com vistas a corrigir o irmão com caridade, senão a expor o seu vício, expor o seu erro, humilhá-lo, maltratá-lo, diminuí-lo, arrasá-lo. Servimos-nos do que Jesus diz, do que Ele quer, para então pisotear e humilhar os outros, porque nos achamos melhores que todos, os donos da verdade. Quantas e quantas vezes é deste modo, como ardil, que também nos aproximamos de Jesus, fazendo-lhe perguntas. Agora, o que diz mesmo Jesus acerca daquela moeda? Qual é a imagem que está impressa ali? De César. Então a César o que é de César. Como disse, não podemos nos marginalizar das realidades do mundo. Mas uma coisa é certa. Olhemos o nosso coração e vejamos a imagem que está impressa. Se Jesus quem está impresso no nosso coração, pois por Ele apaixonados somos, então já sabemos de quem é a nossa vida e a quem podemos entregá-la. Mas será que nos nossos corações não estão lá outras inscrições, outros rostos, circunstâncias, condições? E isto faz com que nos entreguemos a essas realidades que não as preternaturais, que não as eternas. Vejam que sério isso. E assim, creio, acontecerá no fim dos nossos dias, no fim do mundo. Somando todas as parábolas que Jesus já contou acerca do reino dos céus, é como se no final Ele olhasse os nossos corações, e ali estará o nosso julgamento.
Qual a inscrição que está no coração deste Pai Deus? Pergunta Jesus ao Pai. Qual a inscrição que está no coração dele? De César. Bom, então a César o que é de César? Mas se no coração nosso sempre esteve impresso esse Jesus, ali forjado, então no final a nossa entrega total e irrestrita será a Deus, como de fato ao longo de toda a nossa vida essa entrega também se fez. Não descuremos desta verdade. Deus tem consigo a nossa vida, ela repousa no côncavo de sua mão. Deixemos-nos governar por Deus. Tristezas, vicissitudes, intempéries, não são essas as tempestades que Deus quer na nossa vida, mas se elas acontecem, Deus então as vê e as toma, e também as transforma, assim como as lágrimas que temos. Alguém que adoece, está lá numa cama sofrendo, o que faz Deus? Transforma esse momento, e essa pessoa talvez, esse nosso irmão, terá junto a si um parente que jamais sonhara estaria com ele um dia, mas diante desse sofrimento vai socorrê-lo, vai confortá-lo e consolá-lo. Não é o que se dá com uma criança. Você, quando pequeno, teve febre e dor de garganta, e a mamãe deu-lhe um remédio, mas há um tempo para esse remédio fazer efeito. Então logo você recebeu esse remédio, a dor não passou e a febre não cedeu, mas porque a mamãe estava perto, você serenou, ficou calmo. A dor não passou, a febre permanecia a mesma, mas o fato da mamãe estar presente e de você saber se cuidado por ela, isso o deixava calmo, sereno, sabedor de que tudo ficaria bem. É assim que Deus age conosco. Temos lá a nossa febre, temos lá a nossa dor, mas Ele estando conosco, superaremos. Sabemos que não fomos abandonados, e aliás, jamais por Ele seremos.